Olá meninas, começando este vídeo aqui, estou tomando chá hoje, tá muito frio, esfriou bastante, essa semana chegou a fazer 5 graus, de madrugada acho que chegou até 3 a 4. Gente, pense, 5 horas da manhã é o horário que a gente acorda aqui. Eu fui levar meu filho na escola, tava 6. Tá difícil. A gente fala, eu não aguento mais o calor, verão, nossa, o calor e tal. Mas também quando baixa a temperatura de uma hora pra outra, aí a gente já começa a reclamar, né? Ai, tá muito frio. Ai, nossa, eu tava com essa parte aqui do meu rosto tudo vermelha. O Miguel tava com os lábios todo queimado da friagem. E também começa o zite da vida, né? Sinusite, rinite. A minha filha do meio, essa semana ficou ruim, tava até com tosse, e aí ficou em casa, tomando inalação, tomando remédio. Hoje ela voltou, hoje ela foi pra escola. E eu já estou aqui na minha segunda xícara de chá. É chá mate. Eu ganhei essa xícara aqui o ano passado de Natal, da Alice. Ela quis comprar no final de ano pra mim. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês a questão do que eu tinha falado no último vídeo, da máquina de lavar louça. E como eu coloquei no título aí, erros que eu cometi assim que eu adquiri a máquina. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu sempre falo para vocês aqui que eu leio o manual. E realmente, gente, eu leio. Porém, esse foi um erro, assim, um erro que eu cometi porque eu quis, pode assim dizer. Foi um erro que eu cometi sabendo que poderia dar problema. Mas ainda assim, nós contamos com a sorte. Que foi usar Benjamin, plug, adaptador, todos os nomes que vocês conhecem aí de adaptadores. Olha a situação que ficou o meu, vou colocar bem perto para vocês verem. Ele derreteu aqui, tá vendo? Derretido, esse lado, e ó, queimou. Por pouco eu não queimei a minha máquina. Eu coloquei ele desde que eu comprei, porque eu tinha uma tomada para trocar, que é essa de 10 amperes que fala, né? Que a tomada do que vem na máquina, ela é um pouco mais grossa. Ela exige essa entrada, que é 10 amperes, que é a tomada específica que aqui em casa, agora depois da reforma, todas ficaram com esse tipo de tomada que é 10 amperes. E ela puxa muita energia. Depois de praticamente 2 meses de uso, eu já estava usando fazia 3 meses com isso aqui. Eu coloquei uma leva de louça para lavar e fui organizar a sala. Nisso eu senti um cheiro de fumaça. E eu não sei, aqui em casa eu tenho isso. É um dos meus superpoderes que eu falo, neurodivergentes, é o cheiro. Como o cheiro me incomoda, principalmente de fumaça. Outro cheiro que me incomoda aqui, minhas filhas, se meu marido tira sarro, eu senti o cheiro da barata. Como assim? Você já pegou barata e fez assim? Não, gente, eu não sei. Mas se eu tiver num ambiente e tiver uma barata, a primeira coisa que eu sinto é o cheiro da barata. Um cheiro de esgoto, de mofo, não sei. Mas eu tenho super sensibilidade para cheiros. Eu cheiro, eu sinto cheiros e alguns cheiros me incomodam muito. O de fumaça é um deles. A fumaça pode estar longe, pode estar vindo, sabe, a queimada, eu já sinto o cheiro. Aí eu saio lá fora e falo, gente, estão tacando fogo, tá fazendo queimado, tô sentindo um cheiro de fumaça vindo. Daqui a pouco a rua inteira começa a ter aquele cheiro forte de fumaça, porque eu tenho realmente sensibilidade à fumaça. Dito assim, então por conta disso, eu comecei a sentir cheiro de fumaça e comecei a caçar esse cheiro. E era bem sutil, porque como vocês vê, foi assim, queimando, não sei se deu um curto na hora e deu um curto no próprio Benjamin, no adaptador. E eu parei na hora que eu senti o cheiro de fumaça, eu já desliguei ela estava em funcionamento, desliguei no botão e fui sentir o cheiro atrás, porque eu já desconfiei, falei, como nós já estávamos fazendo, né, algo que não era apropriado, que inclusive estava no manual para não fazer isso,
eu já tive certeza que era a máquina. E era. Tirei da tomada, tava assim. E, pra você ter noção, passei por pouco de queimar a máquina, porque a própria tomada que esse plug estava inserido queimou também. Então, olha, graças a Deus, imagine, com 3 meses de uso, eu ia acabar queimando a minha máquina por teimosia de fazer algo que a própria fabricante no manual fala, não coloque, porque ela puxa alta tensão. E eu vou falar para vocês, eu acredito que não queimou e também não queimou isso aqui, não deu curto antes, porque eu não uso, dificilmente eu não uso as lavagem pesada, que elas, quanto mais tempo tem ali de você colocar para lavar, a água é mais quente, então puxa muito mais energia. Eu geralmente estou usando a lavagem que dura mais ou menos 1 hora. E aí, pelo que eu vi no manual ali, é a que puxa menos energia. Imagine se eu estivesse usando as que puxam mais energia. Eu tinha queimado a máquina. Eu acho que naquele dia que queimou isso aqui, eu tinha queimado ela também. E o que aconteceu? Eu fiquei com medo. Depois que eu troquei, meu marido trocou, eu fiquei com medo da água não esquentar. Aí eu coloquei ela para funcionar e graças a Deus ela foi toda a função que ela tinha que fazer, a água esquentou, não estragou a máquina. Mas isso aqui é um dos maiores, eu acho que esse é o maior erro que eu cometi, foi ter feito isso aqui. E foi assim que chegou, então é um erro que a gente comete assim que a máquina chega. E esses foram os erros que eu cometi. Outro erro que eu cometi foi colocar a culpa no sabão, de estar soltando, deixando resíduos. Porque só para vocês o compartimento do sabão e qual foi o erro que eu cometi, inclusive na última louça agora. Meu marido que colocou o sabão e como que está lá, vou mostrar para vocês. Olha aqui, tá vendo que ficou um resíduo aqui? Isso aqui foi porque foi muito sabão, mesmo preenchendo só essa área aqui. Muito sabão para pouquíssima louça, gente. Olha o tantinho de louça que foi, a máquina praticamente estava vazia. E ó, isso aqui, depois eu conto. Vou terminar de contar do sabão. Quando você tá com a máquina nessa quantidade aqui de louça, tá vendo? Não tá muito cheia, gente, tá? Só essa carreira aqui não tá vazio. Lá em cima vocês viram, não tinha muito garfo. Tá bem vaziozona. O que eu indico pra vocês? Tem um outro lugar pra você jogar. Aqui em cima, você tá vendo? Esse tantinho, você põe um pouquinho aqui, uma quantidade bem pouquinho aqui, já vai lavar essa quantidade de louça. Porque a água vai esguichar aqui, o compartimento vai abrir, não vai ter nada lá, mas aqui já vai lançar dentro da máquina e vai fazer toda a limpeza. Pratos de água quente em si já vão fazer esse trabalho. Com essa quantidade de sabão que eu falei, já vai fazer, já vai trabalhar uma quantidade ideal para sua louça sair limpa. Ó, esse tipo de plástico eu falei, da Tupperware, eu coloco aqui dentro, sem problema, não fica resíduo nos copos. Ó, esse aqui é de bambu, não tem problema. Outro que eu havia falado era esse aqui, esse material. Erro de colocar na máquina material de melanina fino, porque eu havia falado no vídeo que aconteceu com um prato de melanina meu. Porém, era um prato fininho. Desses aqui, ó, que são mais grossos, tá vendo? Não acontece nada, não entorta. O fininho entortou inteiro. Então, é um plástico que não é o ideal de colocar, que ele vai sim entortar. Esses plásticos mais, esse material aqui, né, que é estilo Tupperware ou... não entorta, tá vendo? Não tem problema. Até pode ser sorvete, viu? Se for no 1, gente, também na lavagem 1, porque esses aqui eu coloco que é lavagem 1. Eu não arriscaria colocar nas outras lavagens que a água é bem mais quente. Esse material de acrílico eu não coloco nem na 1. Acrílico pode ter certeza que vai torcer.
Porque eu já tive copos de acrílico assim que eu coloquei água fervendo para colocar alguma coisa dentro e ele saiu todo torcido. Então, acrílico, dependendo, eu acho melhor não arriscar. E agora eu vou falar mais um erro. E o outro erro que eu ia acusar o sabão, além de errar na quantidade, como eu falei, né, que a gente coloca muito e fica assim, ó. Se fica assim, quer dizer que tinha pouca louça e muito sabão. Além disso, aqui, é algo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui embaixo, eu vou pegar. Tá um garfo. Por quê? O marido colocou a louça, colocou ele assim. Não é o jeito ideal, porque você vê, ele acaba caindo lá. E aí que nasce o problema se os talheres caírem. Vou colocar lá dentro pra vocês verem. Vocês estão vendo essa hélice aqui? Ela precisa girar. Aí, vamos dizer que uma colher ou garfo ou faca fique atravessado aqui, desse jeito. Ela não vai conseguir girar. Vai chegar uma hora que ela vai travar, que ela vai parar de girar. E aí é o negócio que fica o sabão, o resíduo do sabão. Você tem que se atentar, você colocar os garfos sempre aqui, no lugar certinho, que aqui, ó, eles têm esse compartimento que não deixa eles caírem. Se você colocar aqui embaixo atravessado, às vezes o jato vem forte, ainda mais com um garfinho pequeno igual esse, que ele tava caído lá, ó. Às vezes ele fica assim, gente, ali dentro do buraco, ó. Dentro do buraco, a hélice. Não vai girar, tá vendo? Bate no garfo. Ó, bateu no garfo, ó. Você dá pra ver? Batendo no garfo. Então, principalmente os pequenos, não coloca no lugar errado. Aquele dia que eu falei da máquina do resíduo, tal do sabão, tava um garfo assim, exatamente assim. E olha que eu tinha colocado ele aqui, eu não sei o que aconteceu, porque na verdade o jato vem forte, então o jato ele movimenta. Eu acho que eu coloquei ele em falso e ele acabou despencando lá pra baixo e aí atrapalhou da hélice girar. Essa hélice que joga o jato de água, ela que espalha o sabão quando ele cai aqui. Então o que aconteceu? O sabão abriu, ele caiu, aqui embaixo ficou tudo em cima da louça. O jato que ia tirar o resíduo não tirou, porque ele não virou. Ela recebeu apenas jatos de cima, que não foi suficiente. E nesse dia, que a louça saiu bem suja, aconteceu outro erro. Um desses aqui tinha também caído. E o que aconteceu? Vamos ver lá por baixo. Deixa eu arrumar aqui pra mostrar pra vocês. Aconteceu isso quando esse negócio que tava aqui, ó, impediu a hélice de girar. E foi assim, o negócio, eu entopetei a máquina. Aí aqui caiu em cima, parou aqui e aqui embaixo parou. Ficou jatos só da lateral, a louça saiu toda suja, cheia de resíduos. E coincidiu que foi exatamente no dia em que eu troquei o sabão, que eu tava testando o novo sabão. A máquina estava bem lotada. Eu acho que como eu enchi muito e não ficou bem preso, eles ficaram muito apertados, colocados de qualquer jeito. Na hora que o jato bateu, ele deslocou o garfo, deslocou a concha e acabou acontecendo isso. E aí, claramente, que a louça saiu toda suja, o sabão ficou em cima, os jatos não conseguiram trabalhar da forma que deveria. Eles soltam a água, porém, fica parado num lugar só. E isso também é perigoso acabar quebrando a máquina, o funcionamento da máquina. Então, é importantíssimo colocar dentro das prateleiras, do lugar certinho, deixar bem fixo, para não acontecer esse tipo de coisa. E também tem que se atentar à altura, tá vendo? A altura que você vai colocar. Eu geralmente coloco pratos mais altos, ou a bandeja que eu ponho aqui, bem no cantinho. Porque no cantinho a hélice, ó, passa tranquilamente, no meio não.
No meio a gente tem que ver a altura. Sempre quando eu coloco, eu faço assim, eu dou uma girada pra ver se tá pegando. Mas a questão de depois, quando tá lá dentro, já fechou, o jato acaba movimentando os talheres e eles caírem, aí não tem como saber, né? Por isso que a gente não pode deixar eles em uma posição que eles corram o risco de acabar se deslocando e impedindo que as hélices, tanto de baixo quanto de cima, se movam. Explicada a situação do sabão para vocês, eu já posso dar realmente o meu feedback desta marca, porque agora eu estou, né, realmente usando, ele já tá até por aqui, mais ou menos, dá pra ver, acho que ele tá aqui. Eu estou gostando, ele é da marca Qualita Home, como eu falei, é do Mercadinho Extra. Antes tinha o Extra aqui, supermercados, hipermercados Extra aí fechou e agora eu tenho na minha cidade só o mini mercado e eu gostei muito, ele estava R$ 22 e eu comprei também da mesma marca o secante. O secante eu ainda não usei porque eu ainda tenho aquele meu que eu comprei, que é o Draco, que é muito bom, estou gostando, eu comprei no Mercado Livre, paguei barato para 500 ml, geralmente é 100 ml, tá vendo? Esse eu comprei para testar porque eu comprei os dois juntos da mesma marca para ver se tem qualidade, se ele realmente ajuda dá brilho na louça, que o secante a gente usa tanto para ajudar a secar mais rápido, quanto para dar brilho nos talheres de inox, nos copos de vidro. E eu vou testar ele e vou trazer para vocês aqui. Mas esse sabão realmente valeu a pena. Ele vem 500 gramas, eu consigo colocar ele na tampinha e eu coloco lá dentro. Ele não tem perfume forte, então não fica cheiro na louça. E eu posso comparar em relação a isso. Esse e o do IP, ele tem um cheiro bem mais forte. Às vezes você abre, depois que termina a louça, lava a louça, fica aquele cheiro. E meu marido sempre reclamava que ele não achava legal o sabão da lava-louça ter cheiro forte, porque são as louças, a gente vai tomar, né, um chá na xícara ou comer no prato com um cheiro forte de perfume. Esse foi nota 10 em relação a isso. Ele não deixa um cheiro forte de perfume e não deixou resíduo, desde que eu não coloque sabão a mais, né? Muito sabão quando tem pouca louça e não trave as hélices. Então, usando ele da forma correta, ele é muito bom, ele limpa bem, não deixa resíduos e também não deixa cheiro forte de perfume. Então, o que eu tô me atentando agora, né? Que eu tô já tenho acho que uns 8, 9 meses, depois eu vou confirmar, que eu tenho uma máquina e eu tô gostando de usar sabão que não deixa cheiro, não fica com perfume e que não fica resíduo. Então, esse aqui, até agora, custo-benefício foi muito bom, porque eu paguei R$ 22 e a performance dele, ele faz o que ele promete. As louças ficam bem lavadas, não fica resíduo, não fica perfume. E é isso. Eu falei daquela vez que eu ia reclamar, né? Porém, eu descobri que o erro foi meu, não foi do sabão, então está aprovado, gente. Se vocês tiverem aí na cidade de vocês o mercado extra, o mini mercado extra, procure lava-louças em pó para máquina de lavar da marca deles, que é a Qualitá. Próximos vídeos que eu for falar sobre secante, eu vou trazer esse aqui. Eu vou falar sobre todos os secantes que eu já usei, que eu usei de outras marcas, da Dimo, usei da Finish. Tem um vídeo que eu chamei a marca Finish de Fini. Foi um vídeo que eu falei sobre sabão. Gente, o TDAH, vocês que me acompanham aqui, vocês sabem que eu trago aqui no meu canal, além das dicas da lava-louça, né? Porque eu adquiri, eu tô aprendendo a lidar com ela e eu gosto de compartilhar meus erros, meus acertos. Eu também compartilho aqui no meu canal sobre meu TDAH. E no último vídeo eu falei sobre que eu estou até procurando fonoaudióloga em questão da minha dicção, porque às vezes eu troco palavras, eu corto palavras, e é isso que eu compartilho aqui no meu canal. E você que ainda não é inscrito aqui, se inscreve que você vai receber mais vídeos sobre esses assuntos que eu trago de dona de casa, de dicas da casa, e também falando um pouco sobre maternidade, vida real, vivência.
e o TDAH, que faz parte, né, da minha rotina. E eu agradeço vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Eu espero vocês aqui para o próximo vídeo. Até mais!